E durante uma semana, Sasha fez experimentos para construir uma bomba, seguindo as instruções do livro Ciência da Guerra Revolucionária, escrito por Most. Foi uma semana terrível. 1000 perguntas sem resposta vinham à minha cabeça. E se não der certo? E se alguém se ferir? E se morrer algum inocente? E se Sasha se machucar? Será que os fins justificam os meios? Naquela época eu achava que sim. Eu achava que só a violência poderia acabar com o capitalismo. Anos depois, quando estive na Rússia e vi as atrocidades que Trotsky e Lenin impingiram no povo russo, eu mudei de opinião. Eu percebi que o meio utilizado acaba se tornando parte e parcela do propósito a ser alcançado. Mas naquela época eu não pensava assim. O fato é que depois de uma semana a bomba não estourou. Ou a dinamite estava úmida, ou as instruções do livro estavam erradas. A verdade é que tínhamos transformado os nossos planos. Então nós tivemos uma ideia. A gente usava um revólver. Sasha entraria na fábrica e atiraria em Frick. Mas todas as nossas economias tinham sido gastas com a confecção da bomba. Então eu tive uma ideia. Eu me lembrei da personagem Sônia, de Crime e Castigo. Essa personagem se prostitui para ajudar a sua família. Então eu pensei, se Sasha vai dar a sua vida pela revolução, por que eu não posso emprestar meu corpo? Eu não tive dúvida. Naquela mesma noite eu arrumei uma fina lingerie, um par de sapatos altos, e fui me juntar à procissão das prostitutas da Rua 14. A noite já estava terminando, eu estava muito decepcionada comigo mesma quando apareceu um homem de uns 60 anos. Eu tinha 23 naquela época. Ele me convidou para tomar uma cerveja e eu aceitei. Então ele me disse: você não tem futuro para essa profissão. Tá na cara que você é uma amadora. Não provoca garra, não provoca excitação. Eu acho que você está fazendo isso aí só pelo dinheiro. Mas, meu senhor, qual dessas moças não faz isso por dinheiro? Eu fiquei com vontade de fazer um belo discurso para ele, mas eu não podia deixar ele perceber que eu era Emma Goldman, a anarquista. Eu sei que ele me deu $10 e me mandou de volta para casa. Meu último recurso foi escrever para minha irmã, dizer que eu estava doente e que precisava de dinheiro. Assim que o dinheiro chegou, Sasha partiu e eu e Fédia ficamos esperando o resultado dos acontecimentos. No dia 23 de julho de 1892, Fédia invade meu quarto com um jornal na mão. A manchete dizia: um jovem rapaz chamado Alexandre Bergman, atira em Flick. O assassino é dominado pelos trabalhadores depois de uma luta desenfreada. Esse jornal está mentindo? Não é possível. Então Sasha fez isso pelos trabalhadores e eles o dominaram? Compramos todos os jornais do dia e todos diziam a mesma coisa. Mas o importante é que Sasha tinha agido. Frick não tinha morrido, mas com certeza não iria durar muito tempo. Sasha foi condenado a 22 anos de prisão. Eu continuei em liberdade. Ninguém pôde provar qualquer vínculo entre o atentado e eu. Mas fui perseguida e vigiada. Eu fui despejada do lugar onde eu morava. Eu passei dias procurando um outro lugar para morar, quando uma vez, passando numa rua não muito longe da Terceira Avenida, eu vi uma placa que dizia: aluga-se quartos. Entrei, perguntei, eles não exigiam documentos e cobravam $4 por semana. Aí eu imediatamente aluguei um quarto e fui me deitar. Eu estava morrendo de cansaço. Fazia dias que eu estava dormindo em bondes por não ter onde morar. Mas no meio da noite, alguém bate na porta. Elizabeth, é você? Você vai demorar muito com isso? Você falou que eu era para chegar às 8, já são 8h20.
Meu senhor, o senhor se enganou de quarto. Aqui não tem nenhuma Elizabeth. Daqui a pouco, bateram de novo, procurando por Clotilde, e depois por Mildred, e depois por Rose. Então, eu percebi que eu estava morando no motel. Aquelas moças não acreditavam que eu não estava ali para ganhar a vida. Eu logo me tornei amiga e conselheira de muitas delas. E elas me traziam algumas costuras para eu ganhar algum dinheiro. Ai, a solidariedade delas era maravilhosa. Pena que esse tempo durou tão pouco. Eu passei o inverno de 1893 lutando pela libertação de Sasha. Aquele ano ficou conhecido nos Estados Unidos como o ano do Grande Pânico. Mais de 15 mil empresas tinham fechado suas portas. Então, eu me dediquei a ajudar os desempregados e a falar aos trabalhadores. Mas na Filadélfia, eu fui presa. Acusada de ter incitado os trabalhadores à violência, coisa que absolutamente eu não tinha feito. Eu fui levada no trem para Nova York por um sargento chamado Charles Jacob. No trem ele foi muito agradável. Quando eu disse que eu estava com sede, ele se prontificou e me trouxe um copo d'água. Mas no meio da viagem, ele virou para mim e falou: meu chefe pode tirar qualquer acusação contra você e ainda lhe dar algum dinheiro. Basta você colaborar com a gente e nos deixar informados sobre as atividades dos rebeldes americanos. Meu sangue subiu, eu não tive dúvida, eu peguei aquele copo d'água e dei um banho de água fria na cara dele. Chegando em Nova York, eu fui submetida a um interrogatório. Não, senhor, eu não acredito em nenhum ser supremo. Não, senhor, eu não acredito em nenhum governo, pois todos eles são contra o povo. Por que não abandono o país? E para onde eu poderia ir? Em toda parte as leis são contra os pobres. Talvez eu pudesse ir para o céu, mas não me interessa muito ir para lá. Eu tenho certeza de que foram as minhas ideias e não as minhas ações que me levaram presa. Eu fiquei 1 ano encarcerada, o suficiente para perceber que as prisões não passam de verdadeiras fábricas de seres antissociais. Quando eu fui libertada, eu voltei às minhas atividades anarquistas e comecei a trabalhar como enfermeira. Foi então que eu conheci Ed Brand, um anarquista austríaco de lindos olhos azuis. Ed me fascinava por sua cultura. Por meio dele eu aprendi a falar francês e passei a ler os grandes livros da literatura francesa, Proudhon, Molière, Racine. E além de todo esse saber, ele cozinhava como ninguém. Fiquei completamente apaixonada. Nosso relacionamento durou 9 anos. Ed me incentivou para eu ir a Viena para fazer o curso de enfermeira e de parteira. Fedja, que já estava com a sua vida estabilizada, se entusiasmou com a ideia e prometeu me ajudar com $25 por mês. Os dois acabaram me convencendo. Então eu parti, em 1895. Eu desembarquei primeiro em Londres. Londres, naquela época, era conhecida como a pátria dos anarquistas. Todos os anarquistas que estavam com seus problemas nos seus países desembarcavam para lá. E eles fizeram uma festa para me receber. E foi nessa noite que eu tive o prazer de conhecer Louise Michel. A besta selvagem, a virgem vermelha, como lhe chamavam os jornais, não passava de uma encantadora senhora, de 65 anos de idade, com um olhar jovial e feições muito delicadas. Passamos a noite inteira conversando sobre a Comuna de Paris. E ela me disse uma frase que eu jamais esqueci. Emma, todo poder é maldito. É por isso que eu sou anarquista. Emma, todo poder é maldito. É por isso que eu sou anarquista. Dias depois, eu recebi uma carta de Kropotkin para ir visitá-lo na casa dele. Ele era meu teórico preferido. Quando eu cheguei, ele colocou água para fazer um chá e foi me levar para ver pequenos objetos de madeira que ele mesmo construía com as próprias mãos. Um banquinho, umas estantes, uma cadeira. Eu fiquei perplexa. Então aquele erudito, aquele homem de ciência, era também um artesão?
O trabalho intelectual e o trabalho manual se completam, ele me disse sabiamente. Ai, Londres estava uma delícia, mas eu precisava partir. Minhas aulas iam começar no dia 1º de outubro. Eu entrei em Viena com o nome de Emma Bred, pois eu não podia chamar Emma Goldman lá, porque os anarquistas eram muito perseguidos. A vida cultural de Viena me encantou. As óperas de Wagner, as peças de Ibsen, mas o que mais me apaixonou foram os escritos de Nietzsche. Eu devorei todos os seus livros. Eu fiquei tão encantada com a minha descoberta que eu escrevi longas cartas ao Ed para compartilhar com ele todo esse tesouro. Mas as respostas dele foram meio evasivas. Acho que ele não se entusiasmava com a nova arte. Um outro pensador que me impressionou foi Freud. Eu pude fazer um curso com ele. E através das ideias de Freud, eu percebi o quanto a repressão sexual altera o nosso comportamento. Eu passei a me conhecer melhor e a descobrir as minhas próprias necessidades. Bem, eu sei dizer para vocês que 1 ano depois eu voltei para Nova York com um diploma de parteira e enfermeira, com a cabeça cheia de novas ideias e 2 malas bem cheias de livros e nenhuma roupa nova. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o anarquismo estava em alta. Eu dava palestras e mais palestras. Mas quanto mais a minha moral aumentava, mais a de Ed diminuía. Ele criticava tudo que eu fazia.